Fala galera, hoje nós nos encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre balanço hidroeletrolítico. Já pararam para pensar quantas vezes só essa semana vocês já tomaram água hoje? E já pararam para pensar como é o reflexo da sede? Qual é o centro cerebral responsável por eu ingerir água? Ou pelo menos parar a sede? Por que água gelada, ela é um ótimo estimulador aí para vocês não terem mais sede? Esses receptores estão localizados aqui, ó, na segunda parte da faringe, vulgarmente conhecido como garganta. Se eu tomar água gelada, automaticamente eu vou sentir aí, ó, uma rápida saciedade. Agora, se for água quente, vai demorar um pouquinho mais, porque os receptores, eles são enganados aí, ó, por água gelada. E vocês sabem que suco de laranja é rico em potássio? Para aquelas pessoas que sofrem de hipocalemia, para quem não sabe, uma boa opção é tomar um bom suco de laranja, ou então fazer ingestão aí, ó, de banana. Banana é rica em potássio. Hipocalemia é o caso clínico. Para quem não sabe, baixa concentração de potássio pode causar fadiga muscular. E a alta concentração de potássio, que é a hipercalemia, pode levar à arritmia cardíaca. Nesse caso, a hipercalemia vai ser controlada. Por quem? Nesse caso, a hipercalemia é controlada por um hormônio, a aldosterona, por exemplo, que secreta o excesso de potássio. Cuidado com a hipercalemia, porque a hipercalemia causa arritmia cardíaca. Mas não para por aí. A saciedade do sal só é controlada se eu fizer ingestão do mesmo. Só lembrando, quem controla o sal é uma série de hormônios, e vocês vão aprender na videoaula de hoje. Por exemplo, o mesmo hormônio que elimina o excesso de potássio, como a aldosterona, regula a entrada do sódio. E vocês também vão aprender na videoaula de hoje que a hiponatremia dilucional é a baixa concentração do sódio, que eu posso perder diante de uma corrida intensa, quando eu não faço a reposição desses eletrólitos. Por isso que existem as bebidas com eletrólitos, que eu não vou falar a marca hoje, mas vocês vão acompanhar o que faz a ausência desses eletrólitos. Então, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula. Roda a vinheta! Vamos entender aí de casa como é que a vasopressina age diante aí da reabsorção de água. Para isso, então, vamos começar com uma pergunta bem simples. Como é que as membranas celulares podem ser permeáveis à água? Isso acontece no geral das nossas membranas celulares. Mas, no caso aí, ó, dos néfrons distais, essa permeabilidade não ocorre, a não ser que eu tenha canais aí para a água. Bem, a resposta está simples. É porque, no caso das membranas do néfron distal, há uma ausência de poros de água, a não ser que a vasopressina tenha, então, estimulado a colocação desses poros, que no caso são chamados de aquaporina do tipo 2. Vamos entender aqui como que esses hormônios chamados de vasopressina são capazes de estimular, então, a implantação na membrana apical do néfron distal, a inserção aí desses poros de água. Vamos lá, então? Pela corrente sanguínea, vamos chegar aí à vasopressina, que é um hormônio. Esse hormônio aqui, ó, também conhecido como hormônio antidiurético, ao sair da corrente sanguínea, ele vai tomar aqui, ó, o líquido intersticial, aquele que fica entre as células e o vaso sanguíneo. Ao sair daqui, ele se liga com a membrana basolateral dessas células nefríticas, que no caso aqui estou representando a porção final do néfron distal. Esses receptores têm nome e é chamado de receptor V2, que significa aí, né, o receptor para vasopressina. Ao ser estimulado, ele ativa a proteína G citoplasmática. No caso aí, quando ela é ativada, ela vai ativar mensageiros AMP cíclico, que por sua vez vai fosforilar uma série de proteínas intracelulares.
promovendo então a exocitose de vesículas de armazenamento para aquaporinos do tipo 2, que são as estruturas vesiculares aqui, ó, em verdinho. O que são essas aquaporinas do tipo 2? São poros para a entrada de água. Pois bem, esses poros foram colocados aqui, ó, na membrana apical. Quem que é a membrana apical? Aquela que está em contato com o lúmen do tubo nefrítico. Se essa água não entrar, ela vai ser secretada na forma de urina. Pois bem, a água entrou. E depois disso, qual o trajeto dessa água? A água ao entrar na célula, ela vai passar depois livremente pela membrana basolateral, porque ali a vasopressina não tem qualquer controle. A água passa, toma o líquido intersticial e volta então para a corrente sanguínea. Caso a pessoa tenha uma baixa concentração de vasopressina ou então ela não produza, aí então essa mesma pessoa pode perder muita água através da urina. Um caso clínico conhecido é a diabetes insípido. Vamos agora ver um dica animado no qual representa fácil esse esqueminha que eu passei para vocês. Vamos lá? Ficou fácil, né? Agora vamos acompanhar como é que a aldosterona controla aí a reabsorção de sódio e a eliminação de potássio. Vamos lá? No início de gravação, vamos entender aí de casa como é produzida a aldosterona e como a angiotensina 2 ela pode regular uma diversidade de funções no nosso organismo. Nesse caso aqui, tudo vai começar aí com uma baixa concentração de água ou então com uma baixa concentração aí de sódio. Então, diante de uma desidratação ou uma baixa quantidade de sódio, promovido aí, por exemplo, por uma desidratação, isso leva a uma baixa pressão. Essa baixa pressão aí resultante promove então uma produção aí de renina pelas células justaglomerulares, presentes lá no rim. Para quem não sabe, essas células justaglomerulares estão presentes nas paredes das arteríolas que constituem o néfron, ok? Então vamos aqui, ó, voltar que nós temos então, uma baixa concentração de água, ou no caso aqui nós temos uma baixa concentração de sódio que pode estar estimulando as células justaglomerulares presentes aqui no rim. Pois bem, estimulando elas vão produzir uma enzima chamada de renina. A renina, ao cair na corrente sanguínea, vai converter uma proteína que foi produzida lá no fígado, que é chamada de angiotensinogênio. O angiotensinogênio, em contato com a enzima renina, será convertida em angiotensina 1. Pois bem, a angiotensina 1 será convertida no hormônio angiotensina 2, através da enzima conversora de angiotensina. Essa enzima é produzida tanto pelos capilares sanguíneos, como também pelos pulmões. Ela pode ser abreviada como ECA, como está mostrando aqui. Na verdade, essa angiotensina 2, ela tem uma diversidade de funções. Por exemplo, ela pode agir no hipotálamo, levando a respostas comportamentais, como por exemplo, a sede, para estimular a ingestão de água e aumentar a quantidade aí de água, visto que a quantidade de água está baixa. Além disso, como estimula o hipotálamo, aí ela tem receptores lá no hipotálamo para aumentar a quantidade de vasopressina. Vasopressina é um hormônio e esse hormônio atua na reabsorção de água. Além disso, ele também pode atuar lá no centro cardiovascular, estimulando os neurônios lá simpáticos, no qual vai causar ali uma vasoconstrição, aumentando o débito cardíaco. Mas não para por aí não. Ele também é um potente vasoconstritor das arteríolas, aumentando aí a pressão arterial.
Temos também uma outra função relacionada com a angiotensina 2. Afinal, ele tem receptores lá no túbulo contorcido proximal, no qual vai estimular um contratransporte de sódio e hidrogênio, no qual promove a reabsorção do sódio, aumentando aí o sódio, e aí secretando hidrogênio, ok? Então, uma série de funções está relacionada com a angiotensina 2. Mas a angiotensina 2 também estimula o córtex da glândula suprarrenal. Para quê? Na verdade, para produzir a aldosterona, que vocês vão ver já já, no qual a aldosterona está relacionada com o equilíbrio do sódio. Vamos entender aí de casa como é que a aldosterona ela controla o equilíbrio de sódio. Para isso é bem simples. Basta entender como é que a aldosterona ela entra na célula e como ela vai modular as proteínas já existentes e como ela interfere na transcrição e na tradução. Vamos entender de casa? Começaremos aqui, ó, pelo vaso sanguíneo. Olhem só, aqui estão presentes o hormônio aldosterona. A aldosterona é um hormônio que foi primeiramente produzido lá naquele complexo, né? Renina, angiotensina, aldosterona. A partir daí, desse complexo, né, que acabou estimulando a glândula suprarrenal, deu a produção aí, né, da aldosterona. Pois bem, a aldosterona, ela cai aqui no líquido intersticial que fica entre os vasos sanguíneos e as células do túbulo nefrítico. Nesse caso, nós vamos estar tratando aí com vocês de casa as células que compõem o terço distal, lá do túbulo contorcido distal. Ou então poderia ser o ducto coletor, as células P, mais necessariamente, ok? Então, a partir daí, nós vamos adentrar aqui na célula do tubo nefrítico. Percebam que ela tem duas porções. Essa aqui eu considero como uma membrana vasolateral, certo? E essa aqui, ó, é a membrana apical. Por que é chamada de membrana apical? Porque ela está em contato com o lúmen do tubo nefrítico. Aquele lúmen que, se caso aí as substâncias não forem reabsorvidas, vai sair aí na forma de urina, ok? Então, tudo que está aqui dentro, se não for reabsorvido nessa porção aqui, ó, vai sair na forma de urina, certo? Tem que entender dessa forma. Aí, então, vamos lá. O hormônio, ele entra diretamente na célula por difusão simples, porque ele é um hormônio esteroide, né? Então, ele passa livremente aí pela membrana plasmática. Pois bem, chegando lá, ele vai se ligar com o seu receptor citoplasmático, formando, então, o complexo hormônio-receptor, no qual, então, vai estimular a transcrição no núcleo. A partir daí será feita a tradução e a síntese proteica, no qual vai implantar novos receptores e bombas de ATP. Mas não para por aí não. A aldosterona, ela também regula proteínas, no qual modulam aí, ó, por sua vez, canais já existentes de vazamento, tanto para potássio como para sódio. Ah, e aí que começa tudo. Como a aldosterona controla o equilíbrio de sódio, na verdade, promove a reabsorção do sódio e a secreção do potássio. Vamos começar aqui pelo sódio. Olhem só, o sódio, que está presente naquele lúmen, tá? Eu quero pegar ele de volta para ele não sair na forma de urina, certo? Então, o lúmen entrou por esse canalzinho aqui, ok? Pois bem, entrou, só que daí ele mudou a concentração que ele está aqui na célula. Então, automaticamente, ele vai ser expulso da célula, porque aumentou a sua quantidade ali. Quem expulsa? A bomba de sódio e potássio, no qual manda 3 sódios para fora. Só que alguém tem que entrar. E quem entra é o potássio, que veio aqui da corrente sanguínea. Pois bem, o potássio entrou e o sódio, então, foi para a corrente sanguínea. Já fiz o que eu queria, que era reabsorver o sódio. Mas o que eu vou fazer com o potássio, então? Potássio entrou na célula e, por sua vez, sai pela canais de vazamento para potássio, ok? Tá ali. Acompanhe um GIF animado que fica muito fácil esse entendimento.
fácil, né? Pessoas que praticam, né, corridas intensas, por exemplo, aquelas corridas que levam de 5, 6 horas e acabam perdendo muita água e eletrólitos através do suor e acabam não fazendo a reposição correta de água e eletrólitos, fazendo só a reposição com água pura, podem apresentar aí no final da prova algumas situações aí um tanto quanto desagradáveis. Em que sentido? Vamos apresentar um caso clínico chamado de hiponatremia dilucional. O que seria isso? Vamos pensar assim, o indivíduo, ele correu uma prova de mais ou menos aí uns 15 quilômetros. Nesses 15 quilômetros, ele apresentou, né, alguns cristais de sódio, né, bem como demais eletrólitos, em sua vestimenta e em sua face. E aí foi levado para uma equipe médica até um centro hospitalar. Lá então ele apresentou alguns sintomas, como cefaleia, seguida aí por convulsão e também apresentou coma na sequência. Bem, quando foi avaliado o seu sangue, eles perceberam o quê? Que ele estava com uma alta diluição e com baixa quantidade de eletrólitos. Isso porque ele perdeu através do suor, certo? Isso é só uma simulação. Esse caso clínico foi relatado como hiponatremia dilucional. Então, o que o centro médico, os médicos estavam mais preocupados? Eles estavam preocupados porque as células, de um modo geral, do corpo dele, dessa pessoa, vai inchar. Só que, se inchar as células cerebrais, como o cérebro ele está alojado na cavidade craniana, essas células cerebrais não têm para onde expandir. O que pode ocasionar aí, né, o caso com convulsão, coma e até a morte cerebral. Então, o que mais ele está preocupado? O que vai acontecer com os hormônios na sequência? Bem, a vasopressina é inibida por conta da osmolaridade. E no caso da renina e da aldosterona? No caso da renina e da aldosterona, elas são inibidas, nesse caso, por conta aí da pressão sanguínea, que no caso elas só são estimuladas se for em baixa pressão sanguínea, o que não está acontecendo, né? Porque tem uma grande concentração de água, então não tem uma baixa pressão sanguínea e também não tem uma hipercalemia geral. Para que a aldosterona ela funcione, vai ter que ter uma baixa concentração de sódio. Aí sim, a aldosterona vai funcionar, certo? Então, esse caso clínico foi apresentado como hiponatremia dilucional. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!